Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de matemática de número 66 e a gente está na última atividade. Vamos começar aí a última atividade do livro 5, da parte de matemática. A última atividade de matemática no livro 5, tá bom? Então, abram o livro 5 de vocês na página 130, atividade 90. E vamos lá? Bom, nossa aula 66, como eu já falei, atividade 90, e as páginas do livro 5 são 130 até 136. E o nosso conteúdo é sobre unidades de medidas de tempo, século, década, ano e mês. Na unidade anterior, a gente trabalhou e a gente viu as unidades de medidas de tempo menores ou até um dia, né? As divisões que foram feitas para organização de um dia, né? Manhã, tarde e noite, divididos em horas, minutos e segundos. Nessa unidade, nesse conteúdo, nós vamos ver as unidades de medida de tempo maiores que um dia. São aquelas que são divididas em semanas, meses, anos, décadas, ok? E que tem relação, que a gente vai ver, que tem relação com o movimento de translação, diferente lá do tempo de um dia, que tem relação com o movimento de rotação, que dura um dia. Então, a unidade de medida, ou um instrumento, melhor, um instrumento para medir essas unidades de medidas maiores que um dia, é o calendário. A gente usa o calendário para organizar os dias, os meses, né, os anos. E o instrumento usado para organizar a medida de um dia, horas, minutos e segundos, lá da outra unidade que a gente viu, foi o relógio. O que a gente usa é o relógio. Nesse caso, medidas maiores, unidades de medida de tempo maiores que um dia, a gente usa o calendário. E o nosso calendário, ele é dividido em 12 meses, no caso, o calendário que a gente usa, o gregoriano, a gente já trabalhou isso em outras unidades, em outro conteúdo, a diferença aí dos calendários que existem, né? Se eu não me engano, foi em ciências que a gente trabalhou lá no início do ano, que existem, e o nosso calendário é o calendário gregoriano. A gente tem aí 12 meses, e os dias da semana, das semanas, eles mudam de acordo com o ano. Por exemplo, esse calendário é de 2018. Hoje, eu estou gravando essa aula para vocês no dia 1º. Então, vamos ver, 1º de julho. Hoje, 1º de julho, é quarta-feira, no ano de 2020. Olha que dia da semana caiu 1º de julho de 2018. Ó, 1º dia de julho caiu em um domingo. Então, os dias da semana, eles vão mudar. Você já reparou no seu aniversário? Cada ano, ele cai em um dia da semana. Tem ano que o aniversário cai na sexta, no sábado. Tem ano que o aniversário cai no meio da semana. Você já percebeu isso? Se não percebeu, para prestar atenção. Verifica em que dia da semana caiu esse ano, em que dia da semana caiu ano passado, verifica em que dia da semana vai cair ano que vem, 2021. Pega um calendário aí de 2021 que você vai perceber essa diferença. E como eu falei, essa marcação do tempo de um ano, ele corresponde ao movimento de translação da Terra, que é o período, o tempo em que a Terra demora para dar uma volta inteira em torno do Sol, de 365 dias, ou um ano. E aí a gente tem aí os seguintes conjuntos temporais. A semana é um conjunto de 7 dias, que começa no domingo e vai até o sábado. Tem gente que acha que começa na segunda. Não, só porque a gente começa a estudar na segunda, domingo descansa, mas a semana começa no domingo. A semana escolar começa na segunda, mas a semana, de forma geral, ela começa no domingo e vai até o sábado.
tá? Não é à toa que segunda é o segundo dia da semana, terça é o terceiro, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a semana é um período, é um conjunto aí de um período de 7 dias. O mês, ele corresponde a um período pode ser de 28, 29, 30 ou 31 dias, depende do mês do ano. Se você pegar o calendário de volta aqui que a gente viu, ó, de 2018, ó, janeiro tem 31 dias, fevereiro tem 28 ou 29, dependendo do ano bissexto, que a gente sabe que acontece, de 4 em 4 anos. Março, 31, abril, 30. Maio, 31, junho, 30, julho, 31, agosto, 31, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30 e dezembro, 31. Então, geralmente é intercalado. Os únicos que não são intercalados são julho e agosto, que os dois têm 31 dias. E o fevereiro, na verdade, também intercala, né? Porém, ele não chega a 30 dias, ele é 28 ou 29 dias. Então, o mês ele sempre vai ser de 28, 29, 30 ou 31 dias. O ano é o período que corresponde ao nosso calendário de 365 ou 366 dias, quando é o ano bissexto, aumenta um dia por conta daquele cálculo, porque todos os anos, na verdade, não tem 365 dias certinho, eles têm 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, ou seja, arredondando, são 6 horas a mais que a gente tem por ano. Juntando 4 anos, a gente consegue 24 horas, que corresponde a um dia. Então, para compensar essa diferença, criou-se o ano bissexto, que é quando fevereiro tem um dia a mais, que são essas 24 horas para compensar, como eu falei. Tá? Temos a década também, que corresponde ao conjunto, a um período de 10 anos. O século, que corresponde ao período de 100 anos. Vamos ler aqui, ó. Particularmente para o século, o estudo de eventos históricos costuma ocorrer por separação em séculos, ou seja, antes de Cristo e depois de Cristo, sendo estes nomeados com algarismos romanos, a partir do ano identificado como ano 1, no período depois de Cristo, temos a separação da seguinte forma. Olha, século 1 é do ano 1 ao ano 100, que forma um século. Começou 101, já está no segundo século, que vai até 200, quando formam 2 séculos certinho, né? De 201, já está iniciando o terceiro século, século 3. E aí, quando ele forma 300 anos, ele formou 3 séculos completos. Entendeu? Ele vai, 201, ele vai começando o terceiro século. E aí, quando ele faz 300, ele faz 3 séculos direitinho. Por isso que a gente calcula a partir do ano 1 correspondente a esse primeiro. Como a tia Jorge até falou lá em, acho que foi em História, Geografia ou Ciências, não me lembro, que a gente já falou sobre isso. Que o século a gente vê aqui os primeiros números, 19, mas o século não é 19 porque já iniciou no século 20, já tem um ano a mais. Então, é 1901, século 20. 2001, século 21, que vai até 2100. 2101 vai ser século 22. Tá? 2000, aí vai, 2201, século 23, porque já começou o outro século. Aí a dica é essa, o macete é esse. Você olha aqui o número 19 e soma mais um. Se não for 1900 redondo, tá? Se tiver um a mais aqui, pelo menos, na unidade. 21. E o milênio, que corresponde a 1000 anos. A gente já tem aí 2 milênios, né? Estamos no indo para o terceiro milênio. Ou ter 3 milênios incompletos. Vamos completar 3 anos quando for no ano 3000. E agora, vocês vão lá para a página 135 e vão fazer a atividade dos exercícios propostos, tá? No caso, vocês vão completar o calendário que tem aí, lá na 135 tem
o esqueleto de um calendário, vocês vão completar com os dias do mês atual. Então, tem que ver. Olha, a gente começou dia 1º de julho, quarta-feira. Então, vocês vão ter que começar o dia 1º de julho, na primeira linha, a partir da quarta-feira. Vocês vão botar 1 de julho, né? 1, 2, 3 e assim vai, a partir da quarta. Não é para começar no domingo. Vão preencher e vão responder 3 perguntinhas aí em relação a esse calendário que vocês preencheram. Combinado? Um beijo e na próxima videoaula a gente vai fazer os exercícios de aplicação dessa unidade para finalizar a atividade, a última atividade do livro 5 de matemática. Bom, um beijo e até lá!